A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, que é um convite para contemplarmos que Deus é amor, é família, é comunidade, que nos fala como amigo e nos convida para vivermos com Ele em unidade. Nós ouvimos na primeira leitura que o Deus da comunhão se manifesta e permanece com Moisés. Na segunda leitura, nós ouvimos que Paulo expressa através da fórmula litúrgica a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Paulo expressa com esta fórmula litúrgica a realidade de um Deus que é comunhão. No Evangelho, João nos convida a contemplar o amor incondicional que Deus tem por cada um de nós. Ele que envia o seu Filho para nos salvar. Jesus que assumiu a nossa humanidade, Ele veio para nos livrar do pecado, nos livrar da morte, para que pudéssemos viver com Ele na eternidade. Jesus, cumprindo o plano do Pai, fez da sua vida um dom total, até a morte de cruz, a fim de oferecer à humanidade a vida definitiva com o Pai. Ao celebrarmos a solenidade da Santíssima Trindade, nós estamos enaltecendo a íntima comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, ao participarmos desta grande solenidade na celebração eucarística em comunidade, reafirmamos a unidade eclesial. Contudo, nós temos consciência que em nossas comunidades ainda damos margens para brigas, desentendimentos e desuniões. Entre nós não deverá ser assim. Paulo nos exorta à alegria e ao esforço contínuo do nosso aperfeiçoamento, isto é, cada dia ser melhor em um aspecto da nossa personalidade. Devemos ser melhor para o outro, não melhor do que o outro em nossa comunidade. Sabemos que não somos perfeitos e é por causa disso que devemos dar um passo de cada vez, cultivar a paz, a concórdia, o diálogo, a comunhão. Não ficar somente voltados para si mesmo. Aonde existe muita centralização do eu, existe ali indicativos de uma não vivência em comunidade. Porque eu sou coordenador, deve fazer desse jeito. É porque eu quero assim, eu quero organizar esta coroação de Nossa Senhora desse jeito, porque é mais bonito, porque eu quero. Não, vamos organizar a liturgia deste jeito porque eu quero, porque é mais bonito. Não deve estar voltados no eu, mas o bem da comunidade. A nossa vida deve ser serviço. E serviço não é fazer o que eu quero, é estar disponível na comunidade e para a comunidade. Não podemos falar de amor e comunhão se vivemos entre nós em constante perde-guerra. Não vou para aquele local porque fulano de tal vai estar lá. Não vou participar dessa reunião porque fulano de tal vai discordar de mim, vai ser só briga. Existem discussões, existem desentendimentos, é claro, mas isso não deve ser o principal. Devemos deixar de lado essas birras, essas questões que nos afastam da comunhão, nos afastam de viver ali em unidade.
Sejamos honestos consigo mesmo e também com os outros. Se algo nos incomoda, se algo te incomoda, fale, chame a pessoa, olha, não gostei daquilo, vamos fazer de uma outra forma, vamos recomeçar, vamos deixar o nosso ego de lado para o bem da comunidade, porque a Santíssima Trindade vive em perfeita harmonia, em perfeita comunhão, e nós devemos dar testemunho dessa comunhão e não brigas, porque muitos podem olhar, rapaz, mas você vai para a igreja, você fala de Deus e só vive brigando e só vive nessa discussão, eu que não vou para lá. O nosso testemunho deve ser voltado na palavra, mas testemunho de unidade, de comunhão. O diálogo é o caminho para vivermos nessa unidade. Devemos agir de igual forma também na nossa casa. Dar exemplo é um local difícil de evangelizar, porque as pessoas conhecem ali a nossa fragilidade. O Evangelho nos apresenta a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus revela o projeto de salvação de Deus. A iniciativa é do Pai, que envia o seu Filho para salvar a humanidade. Dessa forma, Jesus assumiu a nossa fragilidade e se encarnou na nossa história. Ele veio para nos libertar do egoísmo, da escravidão, da alienação, da morte, para nos oferecer a vida eterna. Jesus veio ao mundo porque o Pai nos ama e quer nos salvar. O Filho veio nos oferecer a salvação e ainda não nos deixou só, enviou o Paráclito. Há poucos dias celebramos Pentecostes. Ele enviou o Paráclito para nos guiar, para nos dar os seus dons e carismas, para vivermos na nossa jornada, nessa busca contínua pela vivência em comunhão, em santidade. É Deus que vem ao nosso encontro, mesmo que sejamos pecadores. Devemos agir assim, de igual maneira. Deus nos ama, independente de quem somos, de como estejamos. Assim nós devemos amar uns aos outros, acolher uns aos outros, dialogar com uns aos outros, viver em comunidade. A nossa atitude deverá ser aquela de aderir a essa proposta do Evangelho, aderir à fé e procurar ser um instrumento de amor e de paz, como nos recorda a oração de São Francisco. Assim eu lhe convido a depois a rezar esta oração na sua intimidade, a oração de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E a oração segue. É uma verdadeira oração em que retrata esse aspecto do discípulo, do missionário, que não quer fazer aquilo que quer, mas ser um instrumento, um canal de graça, de bênção na vida do outro. Por isso, depois eu lhe convido a rezar com esta oração e a refletir, entender que a nossa vida é serviço, é unidade, é comunhão. Não esqueçamos, Deus nos ama incondicionalmente e jamais deixará de nos amar. Somos nós que nos afastamos dele. Por isso, voltemos a nossa vida e o nosso coração ao Deus que é amor. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.